abrindo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Como nós estamos começando, uma série de estudo, renovação espiritual, renovação e restauração espiritual. Nós precisamos de aprender o que é autoridade, o que é se fortalecer no Senhor, o que é a unção de Deus. Nós temos que aprender sobre isso. E Efésios, eu estou abrindo essa série de estudo que são 8 dias que nós vamos aprender do que é renovação e restauração espiritual. Mas nós temos que aprender aonde que é a nossa fonte, Peço à igreja colocar de pé no nome de Jesus, aqueles que for achando no nome de Jesus para a leitura, e também aqueles que possam ficar de pé no nome de Jesus pela leitura da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém, irmãos? Amém. Está escrito assim: Quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois tendo vencido e tudo permanecer inabalável. Então eu quero que vocês coloquem as suas mãos nas escrituras, aqueles que não usam a Bíblia, coloca no coração no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua palavra é que nos fortalece, a Tua palavra é que nos ensina, Pai, o caminho que nós devemos andar. Então eu te peço, Pai, o Senhor, ó Pai, nesta noite, que na hora, Pai, de ser ensinado, ó Pai, a Tua palavra, na hora de ser ensinado, ó Pai, os Teus mistérios, Senhor, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha trabalhando, ó Pai, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha fazendo, Pai, o sobrenatural, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha me usando, ó Pai, conforme o Teu propósito, o Teu querer. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor me use, meu Pai, como fosse a última vez para subir este altar. Que não fique, ó Pai, um pregador, mas fique, ó Pai, a Tua mensagem, ó Pai, pois o pregador não tem honra, mas a Tua mensagem, ó Pai, ela tem honra, ela tem poder, e ela é virtude para aqueles que crêem. E a igreja senta glorificando e exaltando o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos fala: sede fortalecido no Senhor. A primeira coisa que nós encontramos aqui: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que aprender que o nosso fortalecer está no Senhor, e aprender que o poder de Deus, quando nós buscamos, está sobre a nossa vida, é o que nos faz andar, é o que nos faz caminhar, é o que nos faz enxergar os propósitos do Senhor. A palavra de Deus nos fala, em Tiago, desta forma: quando faltar sabedoria, peça a Deus. Então você tem que aprender, em todas as
Do livro de Tiago, quando te faltar sabedoria, peça a Deus e não duvidai. Por causa que o Senhor é a tua força, o teu poder, a tua rocha. O Senhor, é o teu poder. E nós temos que aprender nas Escrituras, que o nosso general, é Deus. O nosso general é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Além dele ser general, ele é rei. Ele é rei. Ele é o único digno de colocar a armadura no exército dele. E se você está aqui nesta noite, Deus está colocando a armadura dele sobre a sua vida. Glória a Deus. Ele está na frente da batalha. É ele que está na frente da batalha. E ele fala: revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que ser fortalecidos em Deus. Então a nossa fortaleza é Deus. A nossa autoridade é Deus. Então aqui está falando que quando você ora, a autoridade é de Deus. Quando você está se fortalecendo, quem te fortalece é Deus. Você não se fortalece sozinho. Você não consegue nada sozinho se o Senhor não estiver com você. E até a sabedoria, quando fala assim, se faltar sabedoria, peça a Deus e não duvidai. A nossa sabedoria, ela não é humana. A nossa sabedoria é a mente de Cristo. Por causa que quem é humano não entende a palavra que é ministrada nesta noite. Como possa Deus me fortalecer? Como pode Deus me dar o poder? Se eu tenho força de levantar, vamos falar assim, um saco de cimento. Mas na hora da dor, quem te fortalece é o Senhor. Na hora da dor, quem me fortalece é o Senhor. É isso que nós temos que aprender, estar no Senhor, estar na rocha, com os pés alicerçados nas Escrituras, só as Escrituras. A partir do momento que você entender que é o Senhor que te fortalece, e a partir do momento que você entender que a nossa força vem através do Senhor, aí sim Ele vai te revestir você com a armadura. Glória a Deus, aleluia. Aí que Ele vai te revestir com a armadura dele. Ele não reveste qualquer um. Portanto, a palavra de Deus nos fala, que Jesus falou com os discípulos dessa forma: vai em Jerusalém, fique lá, até do alto dos céus descer o poder. A palavra de Deus nos fala que se cumpriu os dias de Pentecoste e o poder desceu sobre os apóstolos. Lá em Lucas, também nos fala: eis que eu dou poder para pensar em serpentes e escorpiões. O poder e a autoridade quem dá é Cristo. Aleluia. Não é o homem. Não é na sua força, é na força de Deus. Por causa que você está lutando contra um ser. E aí no versículo 11 já nos fala contra esse ser, o diabo. O que cria ciladas para você cair. O que te fortalece na sua armadura. Se o diabo fez uma brecha, ele entra para trazer confusão e contenda. Ele entra para trazer divisões. E nós só podemos vencer as potestades. Que aqui ele está falando, é o general das trevas, o diabo. E depois ele descreve, ele descreve o exército dele, no versículo 12. E aqui ele nos está falando, não é contra a carne, nós não vamos conseguir nada na carne, nós não vamos conseguir nada no nosso conhecimento. Nós não vamos conseguir nada se eu ver pregação no YouTube, se eu ver estudo no Google, eu não vou conseguir nada. Mas se eu meditar nas Escrituras, que é o poder de Deus, aleluia, aí sim, eu vou aprender que qual armas que eu luto, qual armas que eu invisto. Que a palavra de Deus nos fala, que Jesus falou desta forma uma certa feita: eu irei com o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos,
Pois eu mandarei o Espírito Santo, Arandalabaceia, o Consolador, para que façais lembrar de tudo que foi ensinado. Então, meu irmão, para que a gente, Arandalabaceia, esteja na presença do Senhor, para que a gente esteja, Arandalabaceia, nós temos que aprender da Escritura, da palavra, dos ensinamentos bíblicos. É isso que nós temos que aprender. A gente tem que estar na palavra de Deus. É que nos fortalece, é que nos guia, é que nos coloca na posição. E Jesus vai usar daquilo que você aprendeu com Ele, não o que o outro fala ou deixou de falar. É meditar nas Escrituras de dia e de noite, pois ela fará prosperar. Nós temos que meditar nas Escrituras. Nós temos que meditar nos ensinamentos. Nós temos que meditar aquilo que o Senhor Jesus ensinou para nós, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo, as leis que Deus deu a Moisés. Tudo você vai ver Deus entregou ao povo de Israel a lei. Deus levantou o apóstolo Paulo e deu ele o Espírito Santo de Deus, o conhecimento. Você vai ver que tudo resume nas Escrituras. Tudo é as Escrituras sagradas do Senhor. Então, para nós estar fortalecido e restaurado, indo para o caminho da restauração, nós precisamos primeiro tomar uma decisão de servir a Deus ou não, de seguir os nossos conhecimentos que nós achamos, os nossos patrões, ou os patrões divinos. Por causa que a palavra de Deus nos fala, decanta Labaceia, que perguntaram ao Senhor Jesus dessa forma: por que os discípulos de João jejuam e ora, e os seus discípulos não jejuam? Foi levantado isso. E a palavra de Deus nos fala, decanta Labaceia, que Jesus falou: até quando ele estiver com o noivo, eles não precisarão jejuar. Mas o dia que o noivo, a partir que ele estava falando em palavras sobre a cruz, esse dia terão de jejuar. Então aqui vem a primeira instrução, embora que essa é a terceira instrução, que a primeira instrução é vigiar e orar, para não cair em tentação. Então a própria Bíblia te ensina que você tem que primeiro vigiar. A primeira atitude é vigiar, a segunda atitude é orar, e a terceira atitude jejuar em tempos difíceis. Glória a Deus. Em tempos que o inferno se levanta com fúria. Por causa que os discípulos foram tentar expulsar um espírito maligno. E o pai chegou diante de Jesus e falou dessa forma: Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E a palavra de Deus nos fala, que Jesus, olhando para eles, falaram: homens de pouca fé, expulsou. Diz a palavra que eles tiveram dúvida no seu coração e chegaram diante de Jesus e perguntaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Por causa que certas castas de demônios, só saem através de jejum e oração. Mais uma vez provando que a gente só vence neste mundo das armas espirituais, que a gente só vence neste mundo através dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele falou que ele ia para o Pai, mas ele não ia deixar nós abandonados. Ele deu o Espírito Santo dele para nós. Ele está nos fortalecendo, ele está nos colocando de pé. E a palavra do Senhor ainda continua, decanta Labaceia, que não é pelas nossas forças, decanta. E nós temos que nos fortalecer, nos resistir, possais resistir no dia mau. É resistir, meu irmão. O dia mau, como a palavra nos fala, sujeitai a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. É uma batalha, meu irmão. É uma batalha que nós vivemos dia após dia. E ele fala: depois de tudo ter vencido, permanecer inabalável. Você ganhou uma batalha aqui, mas você tem que colocar de pé que vai vir uma outra, maior do que aquela que você venceu.
Por causa que você guarda a palavra do Senhor no teu coração. E você precisa de ter a autoridade e fortalecimento do Senhor. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te guia, é o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te transforma, é o Senhor que te caminha, é o Senhor que anda lado a lado contigo. É fortalecer no Senhor, não em líderes espirituais, não em estudos de homens, mas aquilo que o Senhor Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Aí sim, você está se fortalecendo no Senhor na palavra. Você está aprendendo a autoridade que Deus te deu. E você não está lutando mais na carne, mas sim no Espírito. Pois a palavra de Deus nos fala: que tem muitos que estão dentro da igreja. Eu vou estar lendo um texto aqui em Filipenses que fala assim: porque muito há quais muitas vezes eu vos digo agora, também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo a vinha perdição e Deus é o ventre, cuja a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar e também assim todas as coisas. Meus irmãos, se a gente pegar métodos do mundo, métodos das coisas do mundo, infelizmente, nós vamos estar praticando as coisas do mundo. Seremos inimigos da cruz. Há muitos autores, muito bom, no livro de batalhas espirituais. Há muitos autores, que gosta, há muitos estudos bons. Mas nós temos que pensar simplesmente com um detalhe, meu irmão e minha irmã que está aqui. Simplesmente com um detalhe: que se esses homens estão divinamente dentro da palavra do Senhor, estão verdadeiramente cumprindo a palavra de Deus, por causa que sem você perceber, você pode se tornar assim um inimigo da cruz. Por causa que há estudos que falam que nós não devemos renunciar, nós não devemos pegar a cruz, mas obedecer a Deus. Mas espera aí, obedecer a Deus não é carregar sobre a cruz, não é fazer do Evangelho de Deus a nossa própria vontade, mas sim cumprir o Evangelho de Deus conforme a vontade e o querer do Senhor, conforme o que Ele deseja. É pegar o Evangelho, e guardar no coração. Amada igreja, nós temos que aprender que a cruz de Cristo é o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder da salvação e o poder de uma vida de renúncias. Sem santificação não tem como Deus nos fortalecer. Sem santificação não tem como Deus descer a autoridade dele nas nossas vidas. Nós não podemos fazer o Evangelho do nosso meio, do nosso jeito. A gente muitas vezes, amada igreja, nós vemos no YouTube, nós vemos pessoas brigando entre doutrinas, mas o que o Senhor nos ensinou, o poder dele desceria do alto dos céus. Pregar, todas a Judeia e os confins das terras, aonde é para a gente pregar, a gente tem que pregar, aonde é para a gente falar, nós temos que falar. Hoje parece uma disputa
Evangelho, é aquela que prega a verdadeira cruz de Cristo, é aquela que ensina a verdadeira cruz de Cristo. Cruz é renúncia. Quando Jesus fala, toma a tua cruz e me segue, Ele está falando, se renuncia, isso é um sacrifício. Mas que muitos acham que não é, mas é. Você renunciar às coisas deste mundo, os seus prazeres, para seguir Jesus, isso é um sacrifício. Por causa que o reino dos céus é tomado por força e violência. O reino do céu não é só levantar, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, eu vou entrar ali no batismo das águas. Não, é renúncia. Por causa que Deus só vai descer o poder dele, as armaduras dele, para aqueles que Aranta Labacês tenha fortalecido na palavra dele e reconhecido o poder dele. E o poder vem através do nome do Senhor Jesus. Você pode falar de santidade, de roupa, você pode falar disso tudo, mas se dentro de você estiver como um sepulcro morto, coisas mortas, Deus não opera em coisas mortas, Deus opera em coisas vivas. E Deus tem o poder de ressuscitar o que está morto dentro de você, o que está morto dentro de mim. Deus tem o poder. Aquele desânimo, Deus vai pôr ânimo. Aquela vontade de não ler a Bíblia, Deus vai fortalecer você para que você leia a Bíblia, as Escrituras. É só uma questão de posição. É só uma questão de querer a cada dia mais o Senhor, querer a cada dia mais decanta labacê, pois a palavra de Deus nos fala, Aranta labacê em João dessa forma: darei a tua palavra e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu também não sou. Eles não é do mundo, como também não sou do mundo. Santificai na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nós temos que santificar na verdade do Senhor. E a verdade é o Evangelho do Senhor. A verdade é a palavra do Senhor. Não usa o Velho Testamento como algo histórico, não. Usa o Velho Testamento como armas. Que se você pegar as cartas de Paulo, e principalmente as cartas de Paulo, você vai ver que ele vai em Jeremias, Isaías, Amós. Você vai ver que ele passeia na Bíblia. Ele passeia. Por causa que Deus não fez o novo, só o Novo Testamento, como eles falam, o Novo Testamento, não. Se Deus deixou esse livro para nós, é para que nós venhamos meditar e ver. E teve homens que caíram em pecados, que se humilharam diante de Deus, e Deus perdoou. Teve homens que na hora da batalha, quando os inimigos estavam cercando em Israel, eles olharam para o Senhor e falaram: e agora o que nós fazemos? Vamos buscar o Senhor. O Senhor respondeu e deu vitória para Israel. Lembra de Tiago? Quando faltar sabedoria, peça a Deus. Quando faltar sabedoria, peça ao Senhor. Nós temos que ser assim. Quando nos faltar sabedoria, nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor até cada lavacê a cada instante, a cada momento nas nossas vidas. E a sabedoria Ele já nos deu, que é a Escritura. E quando você lê, Ele te dá um entendimento. Ele te dá um entendimento. E a palavra de Deus nos fala dessa forma, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, em algo aqui. É quando nós folcloreamos em coisas, decanta labaceia, laço decanta, em coisas, decanta labaceia, que não nos pertencem. É quando nós folcloreamos nela. Nós temos que tomar cuidado. Que cada vitória que você tem na sua vida, mais de joelho em oração você ora. A cada vitória que você tiver na tua vida, testemunha dela, se for para testemunhar. Tem vitórias que você tem que testemunhar, e tem vitórias que você tem que ficar em silêncio. Lembra da mulher de fluxo de sangue? É um testemunho que ela tinha que contar, mas Jairo não.
O milagre aconteceu, ele teve que ficar calado. Tem testemunhos que você tem que contar. E tem testemunhos que você tem que ficar em silêncio. Por causa que é uma batalha espiritual possível. Deus vê aquilo que você não vê. E a palavra de Deus nos fala, faltando os 70 discípulos, faltando 70, com alegria, disseram: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse Jesus: eu vi Satanás como raio caindo do céu. Eis que eu dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força maligna, e nada vos fará danos algum. Mas não vos alegreis, porque sujeitais os espíritos, mas alegrei antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, como está aqui no livro dos céus. Naquela mesma hora, alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, Pai, o Senhor dos céus e a terra, que escondesse essas coisas ao sábio e ao inteligente e revelasse às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te provém. Irmãos, toda obra que você faz, que seja aqui, que seja em outro ministério, ou que seja na casa das pessoas, mas que o milagre do Senhor, para quem está fazendo, tá, irmãos? É maravilhoso, é um milagre assim, tremendo. Ele pode ser um milagre tremendo. Mas deixa eu falar com vocês, igreja. Ajoelha e ora, que as lutas serão dobradas. Por causa que o meu inimigo, o teu inimigo, não vai desistir de nós. Você sabe que dia que ele vai desistir de nós? Tem duas formas que o inimigo desiste de nós. É o dia que o Senhor Jesus vier e arrebatar a igreja. É o dia que nós morremos. Mas até quanto há vida na nossa vida, ele vai querer nos destruir. Até quando há vida na nossa vida, ele vai querer nos desanimar. Não se alegre, meu irmão e minha irmã, pelas batalhas que você ganha nessa vida. Se alegra que o seu nome está escrito no livro dos céus, por causa que até quando o seu nome está escrito no livro dos céus, você tem a autoridade de Deus. Você tem a autoridade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mas o dia que você desviar das leis e dos mandamentos do Senhor, o dia que você desviar disso tudo, seguir o seu próprio ventre, seguir a sua própria vontade, o seu próprio desejo carnal, aí sim, meu irmão, o seu nome será arriscado do livro da vida. Não é eu que falo, é Jesus que fala em Apocalipse. Nós temos autoridade através de Cristo. Você tem autoridade para orar em pessoas, Ele te deu. Deus te deu autoridade para pregar para as almas. Ele te deu autoridade, te revestiu para buscar, para saquear o inferno e encher os céus. Mas infelizmente nós como cristãos, muitas vezes estamos no comodismo, achar que só fazer a obra que tentam é o suficiente para agradar a Deus e as almas que entram na porta. Não. A ordem é: ide, pregai o evangelho para todos. Colocará a mão em enfermos, expulsarão demônios. A autoridade que o Senhor nos deu através de Jesus. E você faz isso através do nome de Jesus. Nós fazemos isso através do nome de Jesus. Nós não temos que gloriar isso. Isso é a obra do Senhor Jesus. Isso pertence a Ele. Uma pessoa que se converte,
dentro da igreja, ou no meio do caminho, nas casas que você prega, se converte ao cristianismo, glorifica para aquela alma assim. Senhor, graças a Deus, mais uma alma para o teu reino, mais um discípulo na sua seara. Mas não fala, Jesus me deu essa alma, Jesus me deu. Não, Jesus não te deu alma. Entenda isso. Jesus comprou um povo, uma língua. O Senhor comprou todas as nações, todas as tribos. O Senhor comprou. A obra e a misericórdia de Deus alcançou aquela vida. A partir do momento que ela conheceu o Evangelho, a partir do momento que ela conheceu a cruz de Cristo. Não se vanglorie com isso. Não se alegre com isso, porque a palavra de Deus nos fala também: nada facei por contentas ou por vanglórias, mas seja humilde e considere outro superior que a vocês mesmos, e que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também o interesse dos outros. Tenha entre vocês o mesmo pensamento de Cristo Jesus, e ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era, se tornou a natureza de servo, e tomando para si igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de um ser humano, ele foi humilhado, obedecendo a Deus, a morte de cruz. Preste atenção. Aqui não está falando que não era para caçar contento entre os irmãos. Antigamente, as reuniões, na época de Paulo, na época de Cantalabassu e Antalabacé de Coríntios, e outras cartas de Paulo, era feita dentro das casas. Os irmãos se reuniam, era pregada a palavra, era ensinada a palavra, e durante os anos foram modificando. Hoje, entre aspas, tem um lugar. Em Jerusalém se manteve as sinagogas. Em Jerusalém se manteve as sinagogas, mas em outras nações, em outros lugares que não eram judeus, era na casa das pessoas. E durante o tempo, os séculos, foram se construídos lugares que Deus habita no homem, não neste lugar. Mas foi abrido que lugares, para que a palavra do Senhor seja ensinada, para os mandamentos do Senhor sejam ensinados, mas no meio também havia contenda. Pessoas que muitas vezes pecavam certo tipo de ensinamento e queriam colocar dentro da igreja, ou ao contrário, muitas vezes para Deus estar honrando, abençoando, usando, a pessoa se colocava no altar, como ela era santa e o resto era pecador. Mas aqui Paulo está falando: não façam contente entre vocês, não vanglorie naquilo que vocês têm. Se você tem mais entendimento que seu irmão, ensine seu irmão a ser igual a você. E se for necessário, se humilhe, se coloca na posição de servo, se coloca na posição de servir, não ser servido. Como o Tiago nos fala, o mais duro juízo é para os mestres. E como muitas vezes eu falo, a vida de um pastor é 1% no reino dos céus e 99% o pé no inferno. Quanto mais conhecimento, mais cobrança. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidades. E tem pessoas que muitas vezes não têm chamado de mestre, mas quer abraçar um chamado que não é delas. Abraça aquilo que é seu. Abraça aquilo que é a sua armadura. Abraça aquilo que Deus te deu. Não quero abraçar aquilo que Deus não te deu. Que você vai ficar perturbado. Você vai ficar sendo perturbado. Que o mundo espiritual, meu irmão, não é igual ao mundo físico. Que muitas vezes você fala uma palavra e você pede perdão. Ou muitas vezes você fala uma palavra e você nunca mais vê a pessoa. Não. O seu adversário está no teu território, plantando como um leão, procurando almas para atacar. Almas
para ter que eliminar. Por isso que eu falo que o inimigo ele só desiste de uma alma contra ele. Ele só desiste. Ela pode ser desviada, ela pode estar lá no mundo, mas conheceu o Evangelho, conheceu a palavra e ainda tem o temor de Deus, ele vai lutar contra ela. Por causa que ele, falta pouco tempo para ele aqui na terra. Mateus 24 nos fala isso. Resta pouco tempo para o diabo aqui nessa terra. Em Apocalipse também, capítulo 12 também nos fala. Resta um pouco tempo. E o que ele poder levar de pessoas ao inferno, ao juízo, à condenação, ele vai levar. Mas se tiver pessoas que estão dentro da palavra de Deus, andando na unção de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, caminhando na unção de Deus, que é o poder de Deus, e se revestindo, e se fortalecendo no Senhor, e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura, meu irmão, esse o diabo não toca, por causa que este tem a vida de oração. Se você tiver dúvida na sua na sua salvação, olha, a é só uma coisa. Se eu ou você tiver dúvida da nossa salvação, olha duas coisas. Primeiro, que você está vigiando. E segundo, se você está orando e jejuando. Porque se você estiver orando e jejuando, você vai trocar aquele alimento para a palavra de Deus. E quando eu falo orar e jejuar, eu não estou falando de você ficar 40 dias sem alimentos, ou de 6 horas da manhã até meio-dia sem comer nada, não é isso. Eu estou falando, se você abre a mão do shopping do final de semana para estar estudando a palavra, você abre a mão das redes sociais para você estar estudando a palavra. Por causa que nesse mesmo capítulo nos fala assim, versículo 18, Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda preservação e súplica por todos os santos. Aleluia. Você, se você colocou o capacete, aí tem o versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você tem o capacete da salvação e você está com a espada, que é a própria palavra de Deus, revelada na tua vida, o próximo passo, irmãos, é a oração e súplica. Você sabe por que a igreja ainda não opera os sinais que opera na época de Atos dos Apóstolos? É por causa que ela perdeu a virtude e a autoridade de Jesus. Ela está se preocupando muito mais em número de membros que em número de igrejas edificadas ao Senhor. O evangelho edificado ao Senhor. Está se preocupando mais números, a igreja que tem mais números, é essa igreja que opera. Não. A igreja que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, que faz a gente olhar a nossa vida todo dia e que nos aponta aonde nós precisamos de melhorar, é esta igreja. Que prega a palavra de Deus. E sabe que igreja é essa? É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que Cristo deixou para nós. Eu estou falando de uma igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. Estou falando de nós mesmos. Se nós pregamos com as nossas atitudes do Evangelho de Cristo, muitas almas vão prostrar diante do Senhor sim. Que na hora que você abrir a tua boca, você vai descobrir uma coisa: não é você que faz a obra, quem faz a obra é o Espírito de Deus. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de de oração e súplica, meu irmão, muitas pessoas serão restauradas. Muitas pessoas, e outras, irmãos. Este lugar aqui é para a gente reunir, sim. Para a gente pedir um aos outros que Deus venha fortalecer cada um de vocês. Nós tivemos tentando labaceia aqui, fala: Senhor, abençoe os meus irmãos que estão na minha frente, me fortalece, abençoe meus irmãos que estão atrás de mim.
Abençoe o meu irmão que está na direita e na esquerda aqui neste momento, Senhor, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha abençoando, que nós venhamos abençoar e que nós venhamos professar a mesma fé, Senhor, através das suas escrituras. Aí você vai ver a renovação acontecer na tua vida e você vai ver a restauração espiritual acontecendo na sua vida. Deus quer, é uma igreja sadia, Deus quer uma igreja pura, e nós só conseguiremos isso através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, que Ele é o Rei do Rei, Senhores dos Senhores. A maior profecia bíblica, a maior profecia que tem, não é aquele profeta que entrega a revelação, é esse que Deus vai te fazer isso na sua vida, não. A maior profecia bíblica que edifica uma igreja e coloca uma fé aí na palavra, é a própria palavra do Senhor. Glória a Deus. É a própria palavra dele. Não havendo profecia, o povo perece. E quantos templos, agora, templos perderam essa missão? Por causa que a profecia não está sendo mais pregada. Jesus não está sendo mais pregado. Jesus é um ser, que só abençoa, mas não prega que Ele é Rei, que Ele é o Salvador, que vem um reino através dele. Se Ele é Rei, Ele tem um reino, tem uma cidade. E só vai entrar aquele que entrar no caminho estreito. O caminho estreito. Aquele que obedece. Aquele que aqui neste mundo Ele serve. Então nós estamos aqui para servir e não ser servido. Nós estamos aqui sendo como Jesus. Se precisar passar na morte da cruz, como Pedro passou, como Paulo foi cortado do decanta lavaceia e o pescoço de ter mais discípulos, nós vamos passar. Por causa que ainda nós não estamos passando aqui. Mas muitos irmãos no Afeganistão, Arantalabaceia, tenha perdido a sua vida. Até na África tenha perdido a sua vida. Nós aqui na nação brasileira, eu falo com toda a convicção do que eu estou falando. Eu posso até pecar que Deus me cobra isso de mim. Nós não vivemos o verdadeiro evangelho igual a esses nossos irmãos que são perseguidos e mortos vivem. Por causa que a gente só quer o melhor do evangelho, mas a gente não quer pagar preço. Nós, Arantalabaceia, não queremos mais Arantalabaceia ir na casa das pessoas para pregar. Nós não queremos mais nos submeter horas e horas de oração para essas nações, para os nossos irmãos que estão sofrendo. Nós estamos preocupando muito mais em encher igrejas do que ir aonde pessoas precisam. Arantalabaceia, laço decanta. Pessoas necessitam. Pessoas que não conhecem a palavra necessitam. Por causa que se a gente tomar uma atitude de ir para esses lugares para pregar, elas vão fechar a porta. Elas não vão querer ouvir a palavra. E muitas vezes é fácil pregar dentro do templo, que é cheio. Que todo mundo vai estar aqui para ouvir a palavra. Mas nós temos que aprender, meu irmão. A seara do Senhor é grande. E o Senhor nos fortalece. Se uma porta te fecha aqui, Deus abre outra ali. Quando a igreja de Coríntios não queria ouvir Paulo mais, por causa que o pecado entrou dentro da igreja, Deus abriu uma outra porta para ele pregar. O próprio texto nos fala que abriu uma porta para ele pregar. Mas ele preocupou com a igreja de Coríntios, ele preocupou. E muitas vezes, irmãos, vai ter ovelhas, que não vai querer ouvir. Mas nós temos que gastar tempo em oração e ensinamentos para que elas venham aprender. O Evangelho do Senhor é isso. É uma vida de oração e uma vida de servir as pessoas. É uma vida de dedicação. Não é a vida de folclore. Não é a vida de Arantalabaceia de folclorear.
é uma vida, Arantelabacéia te entrega ao reino dos céus e é uma vida de entrega. Arantelabacéia, laço decanta labacéia, ragaço decanta labaço decanta, os nossos próximos, mesmo que eles não queiram ouvir. O que a palavra de Deus nos fala? Quando não querem te ouvir, bate Arantelabacéia a sola do sapato e vai pregar em uma outra nação, uma outra cidade, uma outra casa. Vai pregar. Por causa que o Senhor decanta labassura e anda labacéia, é Deus que nos capacita e a seara dele é muito grande. Tem muitas pessoas precisando do verdadeiro palavra. Tem muitas pessoas precisando do verdadeiro evangelho. Tem muitas pessoas que estão precisando dessa palavra. Nos hospitais, nos presídios, aonde ele te mandar. Pode até ser no seu oficina da direita, da esquerda, da direita ou da retaguarda. E quando você entender que para Deus te renovar e te fortalecer, é quando você está pregando, é quando você está evangelizando, e quando você vê uma alma, decanta labassura e anda labacéia, rendendo aos pés do Senhor, seja aquela que um dia desviou, ou seja aquela que está conhecendo, e você olhar aquela alma ali se rendendo ao Senhor, e você olhar para os seus e falar: Senhor, glórias a Deus, graças a Deus. O Senhor resgatasse mais uma alma do inferno e colocasse na sua a gloriosa luz. Dá glória ao Senhor, volta a autoridade ao Senhor. Tudo que você faz, você passa para o Senhor. Não é seu, não é meu. Deus nos usa conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, cada um de nós aqui. Mas essa honra não é nossa. A única honra que o Senhor vai nos dar, e guarda isso no seu coração, a nova Jerusalém que há de descer nos céus. Deus te dará um corpo glorificado, Arantelabacéia sem imundícia, e te dará Arantelabacéia um novo nome, e a Arantelabacéia a coroa da vida eterna, que significa isso tudo. Isso pertence a nós, isso pertence a cada um de nós. E nós temos que agradar ao Senhor e trabalhar por reino dele, Arantelabacéia nos fortalecendo. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração agora no nome de Jesus. Eu quero que vocês